Aqui é Sid Nelson no pedaço, estou fazendo o segundo vídeo. O do porquê eu resolvi começar a fazer vídeos no YouTube, né? E eu quero falar aqui sobre um dos temas que eu achei bem interessante, achei na internet, também nunca tinha ouvido falar na minha vida, assim como esse cara, ele também nunca tinha ouvido falar. E aqui depois eu vou deixar o link deles para vocês dar uma olhada, né? Sobre irradiadores nucleares de alimentos, né? O que é isso? Irradiadores nucleares de alimento? Do que se trata? Não vou colocar o vídeo dele aqui não, porque vai ficar muito pesado, a minha internet aqui é uma porcaria, né? Ou é o meu computador? Acho que é meu computador, né? E o que é isso? Irradiadores nucleares de alimento, né? Segundo a nossa famosa Wikipédia, né, ela nos diz assim, que radiação de alimento ou radiação de alimentos. A radiação de alimentos é o processo de exposição de alimentos à radiação ionizante para destruir micro-organismos, bactérias, vírus ou insetos que possam estar presentes nos alimentos. Comida radiada não se torna radioativa, mas em alguns casos pode haver sutis mudanças químicas. Olha, vamos observar essas palavras aqui, mas em alguns casos pode haver sutis mudanças químicas. Isso é o que nos interessa, certo? Então, tem, né, muita coisa na internet falando a respeito disso. Vocês podem encontrar muita matéria, né? Eu nem sabia que isso existia, né? Comida irradiada, né? Ou seja, comida nuclear. Né? Pensei que isso daí era coisa dos Simpsons, né? Ou coisa de filme, desenho animado, né? Mas aqui no Brasil existe desde 1985. Né? Realmente esse negócio é uma coisa séria, né? Eu encontrei muita informação, né? E sem querer acabei encontrando outras coisas também que nos interessam, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, né? Mais um que interessa. Aqui nos diz assim, ó, né? Apesar da radioatividade ter tantas funções úteis, ele também tem muitas desvantagens, né? Como o alto poder de contaminação dos resíduos nucleares implica cuidados muito específicos que não são cumpridos, pode causar danos graves à população e ao meio ambiente local, afetando-os por gerações. O contato contínuo à radiação causa danos aos tecidos vivos, tanto como aos principais efeitos, a leucemia, tumores, queda de cabelo, diminuição da expectativa de vida, mutações genéticas, lesões a vários órgãos, etc. Para piorar, a situação, o lixo produzido nas usinas pode durar até 100.000 anos, sendo necessário políticas de longo prazo para que as vantagens se sobressaiam sobre as desvantagens. Deve-se priorizar a segurança em usinas nucleares, assim os acidentes nucleares poderão ser evitados. E ainda mais, pessoas se beneficiarão com essa fonte de energia. Né? Bem interessante isso daqui, né? Então, a maioria das informações que eu encontrei na internet, né, quando eu vi esse vídeo desse camarada que eu acabei de falar para vocês, eu encontrei, né, até mesmo algumas pessoas falando, criticando, dizendo mal a respeito, né? Mas nessa minha última pesquisa, demorei para achar alguma coisa que pudesse dizer que não seria tão bom assim. Demorei mesmo. Por isso eu estou trazendo essas fontes de informações aqui para vocês. Achei interessante, eu acho que é necessário nós saber. E deixa eu ver aqui o outro aqui. Abrir assim. E aqui nos diz assim, ó, subindo um pouco mais, né? Efeitos sobre o sabor da comida. Né? Em alguns alimentos eles alteram o sabor. Por exemplo, que se vocês forem ler, vão ver a respeito do leite. Eles mudam o sabor do leite. E, portanto, não seria bom praticar isso fazer essa prática, né, de radioatividade, né, na comida, né, ionizar a comida não seria bom. No caso, o leite, né, especificamente. Né. E no Brasil, conforme eu falei para vocês, existe desde 1985. Existe um aqui em Piracicaba. Piraciba, melhor dizendo. Né, Piraciba, né? Então existe essa fábrica lá, né, essa indústria, né, que é um local fechado e onde eles fazem, né, isso daí. Como que é feito exatamente isso daí? Existem três tipos de raio, né, o raio gama, o raio X
E um outro tipo de raio agora que é um pouco conhecido, pouco falado, mas que também, agora eu não me lembro dele, é eletro de energia, se eu não me engano, sei lá qual é o nome da porcaria, mas que o raio gama, né? Lembrando que ele é um raio que ele atravessa, né, o nosso corpo, assim como o raio X também, né? Ele atravessa esses alimentos aí, matando algumas bactérias aí, tirando o gosto dos alimentos, né? No caso, alguns, nem todos, né? É o que eles dizem, né? E sem falar o perigo. Então façam assim, conforme eu acabei de falar para vocês, isso é um tipo de coisa que a gente não escuta falar. Não escuta falar mesmo, né? Nos programas de televisão, Globo, SBT, em jornais, revista, né? Pouco falado, discutido isso daí. O que interessa é o povo no bolso. Mas vamos lá para o que interessa, né? Procurando mais a respeito dessas informações, eu encontrei algumas outras coisas bem interessantes. Por exemplo, aqui, esse site aqui, depois vocês entrem nesses links aqui que eu estou mostrando aqui para vocês, né? É tudo em inglês, mas é bem interessante. Ó. 10 boas razões para você se livrar do seu micro-ondas agora. Bem, o micro-ondas aqui em casa é mais fácil eu ir embora do que o micro-ondas sair. Essa é a verdade, né? Eu acho que todo mundo vai morrer com micro-ondas aqui. E eu li todas essas razões aqui. Eu só vou ler as 6 últimas razões aqui, a partir do 6 em diante. Eu achei muito interessante, principalmente a última. Nos diz assim, ó, os minerais de verduras aquecidos em micro-ondas são alterados e se transformam em radicais livres cancerígenos. Alimentos aquecidos em micro-ondas causam câncer no intestino e no estômago. Isso pode explicar o rápido crescimento de casos de câncer de colos nos últimos anos. O consumo prolongado de alimentos aquecidos em micro-ondas faz com que os números de células cancerosas no organismo aumente. A ingestão contínua de alimentos aquecidos em micro-ondas causa deficiência no sistema imunológico por conta de alterações na linfa e no sangue. Consumir alimentos aquecidos em micro-ondas causa perda de memória, concentração, estabilidade emocional e decréscimo de inteligência. Ou seja, a pessoa fica mais burra, né? Ninguém quer ficar mais burro, né? E simplesmente será que essa pessoa aqui que tem esse site aqui em português, ela publicou isso da sua própria cabeça? Não. Tá aqui as fontes de informação, né? E eu já estive lendo algumas fontes de informação. Eu só vou abordar esse aqui, ó, certo? Esse aqui fala desse cara aqui, ó, ele está falando, né, os perigos do micro-ondas aqui, né? Como o micro-ondas funciona e como isso pode prejudicar e afetar a nossa vida, né? Mas eu achei interessante que, conforme aqui falou, vamos ver se, vou dar uma entrada aqui para ver se entra aqui em português. Vai entrar, traduzir para português, né? Meu inglês é péssimo. Mudou, né? Vamos aqui. Então, né, aqueles 10 motivos lá, né? Aparece aqui, ó. Traduzindo. Demora um pouco, é lento, né? Aqui fala um caso bem interessante de uma mulher, né? Não entrou, gente. Mas fala dessa revista aqui, ó. Nexo, né? Nexo Magazine. Essa é uma revista bastante conceituada, né? Ela faz umas três, né? Como é que se fala? Ela faz umas três avaliações, né? Para ver se realmente ela vai colocar a matéria da revista, né? Se vai soltar ou não, né? E ela aqui nos conta um caso aqui de uma mulher, né? De uma mulher, vamos ver se... Vou tentar mais uma vez para ver se entra aqui. Acho que vai entrar agora. Traduzir. Traduz, meu filho. Traduzindo. Ah, traduziu. Que bom. Foi. Certo? Ah, isso aqui é interessante. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Então, ó, Nexo, né? Revista Nexo, volume 2. Diz assim.
uma ação judicial. No início de 1991, a notícia vazou sobre um processo em Oklahoma, deve ser isso, né? Uma mulher chamada Norma, né, fez uma cirurgia no quadril apenas para ser morta por uma simples transfusão de sangue, quando uma enfermeira aqueceu o sangue para a transfusão em um forno de micro-ondas. A lógica sugere que, se o aquecimento ou cozimento é tudo que existe, então não importa qual modo de tecnologia de aquecimento que se usa. Né? No entanto, a evidência de que há mais para aquecer com as micro-ondas do que os famosos do que fomos levados a acreditar. Né? Então, o que foi que aconteceu no caso dela? Né? Então, o sangue para a transfusão é rotineiramente aquecido, mas não em fornos de micro-ondas. No caso dela, né, dessa senhora aqui, né, os micro-ondas alterou o sangue e a matou. Por conseguinte, não se segue que esta forma de aquecimento faça, de fato, algo diferente às substâncias que estão a ser aquecidas. Não é prudente determinar o que algo diferente pode fazer. Né? Ou seja, né, micro-ondas, né, não é tão aquele mocinho conforme nós pensamos, não é tão bom quanto as pessoas dizem. Né? Se eu não me engano, nessa mesma matéria aqui, a fala da mamadeira, né? E o fabricante aqui, né, ele avisa sobre não aquecer leite em micro-ondas, né, com um pote, com a garrafa. Né? Pois, ao mesmo tempo, né, o micro-ondas ele pode liberar algumas substâncias da garrafa para o leite, fazendo assim, causando prejuízos, né, à vida do bebê. E isso realmente é algo muito sério. Mas não é só micro-ondas que ficam nessa lista, não. Nesse mesmo site aqui, nós encontramos aqui, né, sobre o celular, né, o perigo do celular, que é pouco nos dito. Né, é interessante que eu me lembro de uma pesquisa que foi feita na televisão. Né, segundo eles, né, eles pesquisaram 10 anos, né, 10 anos ao tempo, né, 10 anos, né, para ver se realmente o celular causava câncer ou não. Todo mundo já ouviu essa história. Né? E sabe qual foi a conclusão? Não deu em nada. Né? O que será? Né? Eu acho que... Será que foi o Sr. Money? O Sr. Money realmente é muito influente. Né? Não sei. Né? A gente para se questionar de vez em quando, né, sobre o Sr. Money. Né? O Sr. Money é um camarada muito influente mesmo. Né? Aí a revista Nexo aqui, vocês podem, né, ver que não é uma simples revista. Assim, ela fez 3 auditorias, né? 3 auditorias para ver se realmente falava desse assunto ou não. E ela falou desse assunto em 1995. Né? Se eu não me engano, aqui fala, né? Quer ver? Então, onde que foi? Ah, sim, aqui, 1995. Né? Bem, aí, né, eu achei bem interessante que aqui no desenho do Simpson tem esse peixe aqui com 3 olhos. Né? Por que será? Vem da usina desse camaradinho aqui, não é? Não é? Ah, não tem problema nenhum comer esse peixe. Pode comer, né? Então, não é só coisa de desenho, né? Podemos ver que a nossa vida, né, já está, e muito, né, relacionadas com esse tipo de alimento. Né? E, teve uma coisa que eu não mostrei para vocês, né? Vamos ver se eu acho aqui. Não, não é aqui. Não, é aqui. Vamos ver se eu acho aqui. Vamos ver se eu acho. Né? Eu também não sabia, né? Vamos ver se eu desço aqui um pouco mais. Está demorando demais para descer. Também interessante que tem aqui, eu li a respeito, né, tem a radiação, né? A radiação utilizada aqui no caso é os raios, o raio UV, o raio do sol e assim por diante, né? Radiação natural, né? Essa daí sim faz bem, né? Para os alimentos, né? Mas é o símbolo, né? Estou conseguindo aqui achar agora, né? Radiação. Vamos ver. Se eu abro aqui alguma página. Brasil Escola. Vamos ver se eu abro aqui, consigo abrir. Então, o que eu achei interessante é que as mídias, né, os canais, as redes de televisão não falam a respeito disso. Não dizem nada a respeito disso. Mostrando que existe realmente um perigo por trás disso, né? Eles não dizem, né? Não dizem nada a respeito. E é algo que cada um deve parar para pensar, analisar o quanto tudo isso é verdade e quanto pode afetar a nossa vida. Bem, se nós não tomarmos tempos agora para tomar conta da nossa saúde, agora
Um dia vamos ter que tomar muito mais tempo, gastar muito mais dinheiro e assim vai. Mas cabe a cada um analisar aí o quanto tudo isso é verdade, né? Parece que a minha internet não está abrindo, abriu. Né? Tá mais lento do que tudo. Vamos ver se eu acho aqui para vocês. Certo? Demorando, demorando. Aqui. Tá demorando para abrir. Ah, sim, é esse símbolo aqui, ó. Esse é o símbolo da comida irradiada, né? Mas isso não quer dizer que todas as comidas, né, todos os volumes vão vir dessa mesma forma. Pode ser que nem todos venham dessa maneira. Talvez nós estejamos comendo comida dessa maneira já faz muito e muito tempo, né, e nós não saibamos, né? Pois alguns supermercados, algumas redes, né, eles têm medo de informar ao público a respeito disso. Pois as pessoas não aceitam muito bem. Tem um grupo de pessoas que não aceitam isso muito bem. Cabe a pessoa investigar, perguntar para o dono do supermercado, sei lá, perguntar, pedir, né, que essas informações sejam divulgadas. Então, pessoal, era esse vídeo que eu queria fazer, explicar para vocês, né? Mas o meu tópico, meus vídeos, nos meus próximos vídeos, eu não vou falar a respeito desse assunto. Eu vou falar sobre o que é o imã. É isso que me interessa. Eu posso voltar mais para frente, falar a respeito desses assuntos aqui, tanto celular como micro-ondas, né? Que eu vou morrer, o micro-ondas não sai aqui de casa, né? Deixando o pessoal um pouco mais burro, né? Pode ser que sim, né? Mas não existe esse risco, né? Por exemplo, o meu primeiro celular, quando eu comprei, eu li todas as informações, capa a capa. E lá em uma dessas informações ele nos diz assim, eu me lembro que era até um Motorola, né? Motorola, era um Motorola E395. Se eu não me engano, era esse modelo, não me esqueço até hoje. E lá no manual nos diz para a pessoa tem que dormir pelo menos a uns 2 metros de distância, 2 a 3 metros de distância. Existe um determinado risco, perigo, né? Todas essas coisas aqui para a nossa própria vida, né? O celular aqui, vamos ver aqui, ó. Vamos ver se abre aqui. Traduzindo. Eu achei muito interessante essa informação aqui, ó. Traduziu, né? Certo? Ó, é hora de tirar a cabeça da área. Agora você está convencido de que a radiação do telefone celular representa uma ameaça significativa à saúde de seus filhos, né? Descubra como. Aí fala sobre uma sigla aqui, né? ELF, né? Radiação de frequência extremamente baixa. Também pode colocar em risco o restante de sua família, né? Aí vem nos falando a respeito disso, né? Mas as pessoas pouco ligam para isso, né? E diz aqui, é muito provável que daqui a 30 anos as pessoas, né? Não, aqui. A radiação na frequência, o funcionamento de radiação de micro-ondas, né? Ilustra como a nova tecnologia de telefone celular triplica o perigo à saúde, né? E é muito provável que daqui a 30 anos as pessoas se perguntem como nós, nesta década, colocamos fontes de radiação de alta frequência, telefones celulares em nossas cabeças, né? Mas faz assim, cabe a cada um pesquisar e ver, né? Talvez determinar um tempo, há quanto tempo vai usar o celular, vai ficar com ele e assim por diante. Não ficar tão viciado nesse aparelho, ou nesses aparelhos, né? Sabendo que tudo isso prejudica a nossa vida, prejudica o nosso bem-estar, a nossa espiritualidade e assim por diante, né? Tudo isso que eu abordei com vocês, espero que vocês tenham gostado, né? E se vocês gostarem, compartilhe com o outro, passe para frente, né? E boa saúde aí para todos vocês, né? Até a próxima. No próximo vídeo, irei então fazer a introdução ao que é magnetismo. Era um assunto que me interessava após anos e eu encontrei uma fonte de matéria que eu achei segura. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Vou deixar os links aí na descrição. Espero que vocês tenham gostado.